Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a você por ter e por estar assistindo aos nossos vídeos, por ter se inscrito em nosso canal no YouTube. Muito obrigado mesmo. Hoje nós vamos fazer um vídeo em homenagem ao Allan Kardec. Qual a melhor homenagem que podemos fazer para o codificador da doutrina espírita? Esse é o tema do vídeo. Agora, no ano de 2020, nós vamos comemorar os 216 anos da reencarnação de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Ele reencarnou em outubro de 1804. Todas as homenagens que prestamos a esse espírito extraordinário são muito justas. Mas como homenagear alguém seguidamente, sem que se corra o risco da idolatria? Nós, os espíritas, temos que ter uma enorme preocupação em relação a este assunto, uma vez que estamos lutando para vencer vícios trazidos de reencarnações anteriores, onde certamente, em razão da falta de discernimento, fazíamos do culto às pessoas e imagens nossa prioridade de vida. Com o advento do Espiritismo, tomamos contato com ensinamentos que abriram de vez nossos olhos, nossa alma, nosso coração, para o que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Aprendemos que o que vale realmente são os exemplos deixados, o trabalho realizado, o plantio na época certa e a colheita na ocasião propícia. Então, temos que ter cuidado para não valorizarmos somente o artista, esquecendo-se da sua obra. Claro que não estamos querendo dizer que as manifestações são demasiadas, mas estamos muitas vezes nos aproximando disto. Não é muito comum, mas ainda vemos colantes em carros com os dizeres: estude Kardec para vencer as crendices e superstições. Isso entre outros argumentos, todos eles espíritas, onde a intenção ela é boa, porque ela é motivadora, é motivar as pessoas. Mas observemos bem, é Kardec que é o citado, e não o Espiritismo como fonte para vencer a ignorância. O certo seria: estude a doutrina espírita para vencer as crendices e superstições, porque não existe kardecismo. O que existe é espiritismo. E o espiritismo foi codificado por Allan Kardec. A doutrina espírita está suficientemente conhecida para ser citada como a promovedora das transformações morais que o espírito pode alcançar. Fossem outros os tempos, como por exemplo o começo do século XX, onde manifestações religiosas, aqui no Brasil, manifestações religiosas diferentes, por exemplo, do catolicismo, como bem sabemos através das lutas incessantes de Caio Barchutel, não eram bem-vindas. Mas hoje vivemos uma outra era, uma outra ocasião. Vivemos a era das comunicações e o Espiritismo já está entre nós há mais de 160 anos. Os seus ensinamentos podemos ver nas músicas, nos teatros, na televisão, nos cinemas, mas principalmente nos livros. Tanto os livros de estudo quanto os livros romanceados. Com Allan Kardec, aprendemos a conhecer o Criador e as suas obras, mas acima de tudo, a ponderar que o que fica são as obras. Como Kardec é o codificador, ou seja, ele é aquele que organizou a religião espírita, o espiritismo. Ele organizou, ele criou as perguntas a serem feitas para os espíritos, que responderam para Kardec. Por isso é a religião dos espíritos. Por isso que o livro inicial da doutrina espírita, o livro básico da doutrina espírita, chama-se O Livro dos Espíritos, porque são eles os autores. Por exemplo, Chico Xavier, ele psicografou mais de 430 livros. Mas os livros são obras dos espíritos
que ditaram para o médium Chico Xavier. Ele teve o seu mérito? Certamente que teve um trabalho extraordinário, cansativo, de servir de intermediário para aquilo que os espíritos estavam trazendo para nós. Mas os autores são os espíritos. Então, com Kardec aprendemos a conhecer Deus. Jesus, nosso mestre e irmão mais evoluído, foi quem trouxe para nós, de uma forma inteiramente diferente daquela que até então conhecíamos, o Deus como nosso Pai, como Criador de todas as coisas, como inteligência, justiça, bondade e amor supremo. Foi através de Jesus que aprendemos que Deus somente quer o nosso bem. Esse ensinamento juntou-se àquele que diz que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Lição valiosa, mas que estava perdida pelo tempo, esquecida por conveniências pelas religiões, mas que foi resgatada pela doutrina espírita, organizada, codificada por Allan Kardec. Então o Espiritismo, ele resgata os ensinamentos de Jesus. Ele não cria ensinamentos novos. Vem resgatar o que Jesus nos disse, nos ensinou, da forma como ele realmente nos ensinou. Vemos então que temos certa tendência de lembrarmos muito mais do obreiro que da obra. E sem dúvida nenhuma, a obra é muito mais significativa do que o seu Criador, visto que Jesus aqui esteve pela sua obra e não para ser cultuado. Nas homenagens que os cristãos, de um modo geral, prestam a Jesus, quase sempre é mostrado o sofrimento de Jesus, que foi grande, claro, na cruz. Mas muito pouco ou quase nada é falado sobre os seus ensinamentos, ou mesmo passada lições morais que se possam aproveitar. Fala-se do sofrimento de Jesus pregado na cruz, mas das lições que ele nos deixou, essas foram aos poucos deixando de serem faladas, estudadas, por uma série de conveniências. A melhor homenagem que se pode prestar a um educador não é um busto numa escola, mas é os frutos do que este mestre plantou. Assim, a melhor e maior das homenagens que podemos prestar a Allan Kardec é lembrar que, com o Espiritismo, aprendemos que somos espíritos imortais, criados por Deus para sermos felizes. Aprendemos que existem as reencarnações, para que possamos vencer as nossas imperfeições, ao mesmo tempo em que ajudamos no progresso do planeta. Aprendemos com a doutrina espírita, que o Espiritismo tirou a humanidade das trevas, acabou com a morte, mostrando que não existem castigos eternos e nem separações definitivas. Com Allan Kardec, aprendemos que tudo depende do nosso esforço, trabalho e vontade para superar as mazelas e obstáculos da vida. Aprendemos também, e isso é muito sério, que esses obstáculos aí estão não por castigo de Deus, que é amor sempre, mas pela nossa própria imprevidência. Então, a doutrina espírita, o Espiritismo, organizado, codificado por Allan Kardec, nos trouxe tudo isso. Claro que reverenciamos Allan Kardec sempre, um espírito extraordinário, mas é a sua obra que precisa ser sempre reverenciada. Temos todo o conhecimento que precisamos para nos tornar melhores espíritos a cada dia. E esse aprendizado somente se tornou possível, viável, graças ao trabalho incansável de um espírito que estava aqui encarnado e que se incumbiu de realizar esse trabalho, que é Allan Kardec, mas que contou com o amparo e a ajuda dos espíritos, que ditaram para ele os ensinamentos que nós estudamos. Reverenciamos Kardec? Certamente que sim. Mas a sua grande obra, mas aquilo que a gente deve reverenciar são as obras que ele nos deixou, que foram os livros básicos da doutrina espírita. Allan Kardec, com certeza, se sente feliz com as lembranças do seu nome, mas certamente fica muito mais feliz quando nós reconhecemos que os seus aprendizados contribuíram
para que nós nos tornássemos, a cada dia, espíritos melhores. E a melhor homenagem que podemos fazer a Allan Kardec, nesse mês de outubro que se aproxima, é exatamente estudarmos a obra extraordinária que ele organizou e nos legou. Era isso, amigos. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.